Você está ouvindo 92.4 EFM Gabo. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Se tenha mantenha a irmandade para esse momento que nós não temos para não poder ler a palavra de Deus. Nem encorajar a boca está com a Bíblia na mão. Suma com o indicativo e na lembrantando como é momento para não ler Bíblia para não meditar nela. Essa é mais uma edição do programa Meditação de Cada Dia. Não é que nota tisse um texto de palavra de Deus, nota ler e não jubil com alguns detalhes, lições práticas que por ajudar-nos na nossa vida, na nossa andar com Deus. Sempre tem encorajar para minha querido rádio ouvinte, para nós estar com a Bíblia na mão, assim para nós poder acompanhar o texto que nós lei e nós jubil também com detalhes, lições. Na medida que nós comentar texto com lei, também te diga sempre para minha querido rádio ouvinte, por estar com o olho na Bíblia. Para ver a palavra de Deus, independente daquilo que na comentar, daquilo que lei, abo também, hora que você está com a Bíblia aberta, Deus pode papiar com alguma coisa com que toca, alguma coisa com que menciona. Mas suma que você lei, você olhar, Deus está usando para poder mostrar alguma coisa que pode ajudar na boa vida. Para ver Deus comandar, nunca está cansado de falar, minha querido rádio ouvinte. E bom, para você estar com a Bíblia aberta, para você acompanhar com a leitura, e vou acompanhar esse tempo de meditação. Me espera que você compreenda direito, motivação de minha coração, de encorajar tudo bias para não meditar com a Bíblia na mão. Amém? Para Deus abençoar. Não convidar para não ler gosto, para não ler alguns versículos na palavra de Deus que está registrado no Antigo Testamento, lá no livro de Chefes. Se buscar com a Bíblia na português, vão olhar com o nome de Juízes. Mas em mesmo livro só, só na crioulo e traduzido para chefes, para bialaina, para sobre diferentes chefes que o povo de Israel teneba durante o tempo de ser subida e descida. Para nesse livro botou como que esse povo está anda direito com Deus por um período de tempo, está tão cai mais, e Deus está lançando um novo chefe para poder guiar eles, e sempre que os chefes saem, cuja tudo está baralhado, a gente está tornando mais quem que Deus. Então, nesse livro, vou poder olhar manga de coisas que está mostrando vida de alto e baixo desse povo, que está assinando como não deve pôr não confiança na Deus, e nós ser constante na nossa vida com Deus. Não deve andar direito com Deus só para ver pastor estar perto. Não deve andar com Deus só para ver estar na casa onde a gente consiga. Mas deve andar com Deus na todo o tempo, de dia, de noite, onde a gente consiga, onde a gente consiga. Amigo bom também, não deve tomar essa lição. Ele comanda esse nome de livre ser dos chefes, para ver ter manga de juízes que Deus usava naquele tempo. E o texto que nós bem lei e justamente na trata também de um dos juízes chamado Gideão, que Deus lantanda no momento em que o povo não passava câncer na vida, a nação estava na problema grande. Precisava de favor de Deus para poder mudar a situação, para ter uma fronta com aqueles que mais eles forçam, põe eles dentro dela. E, no entanto, para não ler gosto, para não jubilar esse versículo, brevemente, só alguns minutos, pensar, mesmo que está com depressa para outro carro, se você tem mais de deslocar com o rádio, faz aquilo. Mas, acompanha um bocadinho a leitura e notícia breve comentário dentro dos versículos que nós lei. Capítulo 6 do livro de Chefes, nós começamos a ler a partir do versículo 25 para diante. Na noite de que dia Senhor falar,
toma que tur de bu papel. Que segundo, que tem 7 anos, bu bate altar de Baal, que serve de bu papel próprio. Bu corta que pó sagrado, que serve o sinal de Deus a será, que está longo de altar. Bu compra outro altar para o Senhor, bu Deus, riba de que lugar forte, suma que o altar do Senhor está composto. Buna toma que segundo turno, bu apresentar suma sacrifício queimado, com lenha de que pó sagrado, que buna corta. Gideon toma 10 de seus servos e faz suma que o Senhor falalba. Maneira que tem medo de família de si papé, com homens de que praça, e cá fácil de dia, mais fácil de noite. Madrugada, olha com homens de praça lanta, e olha altar de Baal batido, com que pó sagrado de Aserá, que estava longo del cortado. Segundo turno também, e sacrificado no altar novo com compudo. É punta outro. Quem que faz coisa? É punta, é contado como Gideon, filho de Joás, que fácil. Homens de que praça fala Joás. Tira o filho fora, para ir matado, para ir bater altar de Baal. E corta também, que pode ser que está longo dela. Joás punta gente de tudo que eles cubimba contra ela. Anta a voz bona defende Baal? A voz que na livrar? Qualquer de vós que o defender, na matado é para amanhã. Se ele é de Deus e está defendendo para si cabeça, maneira que batido se altar. Naquele dia, é chama Gideon nome de Jerubaal. Para bem falar. Para Baal defende se cabeça contra ele. Maneira que bati se altar. Olha, essa é uma história muito interessante mesmo. O que não acontece ali? E só para dar, minha querida rádio ouvinte, o ponto de situação, para você poder entender o que aconteceu, como anda, não chegar na situação. A boca acompanha últimas meditações, certamente, você vai entender que nós estamos nela. Mas para ver como é por bem ter alguém que hoje, por primeira viagem, não ouvi essa meditação, que nós estamos nela nesse capítulo 6, do livro de Chefes, Juízes. E por entender que comanda as conversas começar assim. Sempre que você olhar um versículo, lá adiante tem alguma conversa começar lá atrás. Suma cupo de olhar, Deus na dava ali esse homem Gideão, orientação para poder ser resposta para pedido que o povo fazia para Deus. Para bia é forontaba, é teneba sabe fala Deus, para Deus sacrar eles, para Deus livrar eles, para tirar eles que problema, para tirar eles opressão, que midianitas na faciba riba deles, que não pode considerar abuso de força. Mas também que seja do resultado e consequência de ser próprio abandono de Deus. Maneira que disse a Deus é pegar atrás de Irã. Baal e um Irã. Baal e um outro Deus. Aserá e outro Deus, que Deus de compuseu com terra, fala eles, acabou seguir atrás de Baal para ele que é Deus. Mas o povo que acerta obi é pega atrás daquilo. Então, Gideão estava na servir de resposta para aquilo. Agora, o que não podia olhar ali? Que não pode tirar uma lição para a minha vida, para a vida de cada um de nós nessa meditação, e de como Deus começa a dar orientação para Gideão. Para Gideão, na última meditação que nós temos, nós olhamos como Gideão punta. Como aqui na Libra Israel, o que? Na sua condição própria, nota como nada nunca tem como poder livrar Israel com ele. E ali, Deus começa a ter orientação como que pode livrar aquele povo, como que Deus me usa. Deus mostrar coisa muito importante que me para no Job, ali no versículo 25, Janan. Senhor falar, para tomar tudo de si papel, que segundo turno, aquilo que tem 7 anos,
Isso significa que um vaca assim não. E um vaca grande, um touro maduro, certamente irá ser também gordo. E outro conselho que Deus lhe dá é falar para bater altar de si papé. Aquele Baal, aquele templo, aquele Irã. Não a falar sem palavra mais prática para não por entender. Deus falar, aquele Irã. Se o ensinou por falar baloba, que calderônia, de bo papé, batil, danal. E tem um pó da árvore que está lá, que está considerada uma árvore sagrada de Deus a será. Está ao lado daquele Irã. Que significa como? Gideão, se papé, e dos gentes que estavam a obedecer a Deus. A ponto de ter esse próprio Baal. E ter esse adeptos, gentes que adoram junto com ele naquele Baal. Para normalmente, ora que o Jambacus tem esse Irã calderônia, tem gentes que estão errônia lá. Então, papé de Gideão, que é de Joás, também e tem esse Irã. E Deus, para poder resolver que situação do povo de Israel, e ele vai começar a fazer limpeza na casa daquele próprio homem que ele, Deus, cuide para ser resposta para pedido do povo. Que é do quem? Gideão. Na família de quem? Joás. Sua própria família. O que é por ensinar? O que é por ensinar? E de como, a hora que Deus me está trabalhando, ou me está usando, a mim, deve estar limpo de tudo coisas que Deus está contente com ele. De mesma maneira, a hora que Deus me está usando, a hora que Deus me usa qualquer pecador nesse mundo, para fazer aquilo que Deus me está que ser bom, não deve de limpar de nós vida tudo coisas que Deus está contente com ele. Não precisa de ouvir para não saber o que Deus me está, o que Deus quer me está. Coisa que ele quer me está, prática que quer me está, cerimônias que quer me está, que não está também colado com ele, não deve de saber como é deve de pôr de fora. Se não me se faz aquilo que Deus não orientando. Então, Deus chama Gideão e falar, irão de bo papel lá que não começar no trabalho. Mas o que acontece? Gideão está pronto para fazer aquele trabalho. Mas, mesmo assim, ele tem um medo nesse coração. Palavra de Deus que não acaba de ler contando como Gideão medo para sua família e medo de seus irmãos. E tem essas famílias que estão lá, talvez primos e familiares que estão lá. E tem medo para que eles venham tirar o barulho. Para ir fazer aqui coisa durante o dia. Se lanta para vai bater aqui Baal, e não tem uma manga de junda. Logo, o que faz? E toma 10 de seus trabalhadores, ou gente que está junto com ele, que está considerado seus servos, e vai para aqui cal de noite. Para vai obedecer aquela ordem do Senhor. O que é por ensinar? O que é por ensinar, minha querido irmão, minha rádio ouvinte, que eles que nos acompanharam na Facebook, na rede social? O que é por ensinar? Ora que não tem medo, para poder obedecer o mandamento de Deus na qualquer situação que nos pedindo, e bom para nós escutar também a orientação que Ele nos dá. Outra hora, notamos também até, e por causa da questão do medo, mas e algumas maneiras que nós podemos aprender, dito como é que nós podemos obedecer a Deus, de uma maneira calma, sem ter confusão, com desordem, que pode bem tudo não cumprir na maneira certa, que o mandamento que Deus dá, a ordem que Deus dá para fazer. Se o Gideão vai bater aquele Baal de dia, e por isso como é que não consegue bater, para viajar entre essa família na lanta, que o roneador tudo na lanta, complicação não tem, altar por ficar batido. Esse ensinamento para mim que bom. Não precisa de hora que nós sentimos medo e sinal de como algum custa na chamar a atenção que nós devemos para no jubi como que nós podemos fazer na melhor maneira possível. Aquilo que o Gideão faz. E para de noite, e vai com os 10 homens, e bate aquele Irã, Baal, e bate tudo aquilo pó daquela árvore. Deus fala que pó da árvore que está lá, que árvore sagrada, para cortar tudo. Depois, vão tomar aquele vaca mais gordo, aquele touro de 6 anos, ou 7 anos por aí, vão matar, vão tomar aquele madeira daquela árvore, ele que vão juntar para queimar aqui carne, para fazer um sacrifício para mim. Mas, a hora que eu bati aquele irã, vou papel. E tem outra coisa que Deus põe lá. Vão compor um altar. Que palavra muito interessante para mim. E falar para compor altar, suma que o altar de Deus está composto.
Como é que o altar de Deus está composto? E tem regra. Trabalho de Deus tem regra. Não tem um músico que cantando até que conversa. Trabalho de Deus e tem essa regra. E tem essa regra, tem essa maneira. Trabalho de igreja tem essa maneira. Servir Deus tem essa maneira. De qualquer maneira. Se me servir Deus de qualquer maneira, não tem problema com Deus. Minha querido Radio 20, se me também servir Deus de qualquer maneira, não tem problema com ele. Na todo sentido. Na todo sentido. Desde limpar bancos ou sala de igreja, se limpar de qualquer maneira, não diz outro cá fungulido, não cana fazer um trabalho perfeito que Deus não contente com ele. Que usa cana sai direito. Se não lidera também a igreja, não cana liderar na maneira certa, que usa as cana correr direito. Não precisa de ouvir Deus, para servir Deus. Como é que me se pan leva esse trabalho? Para o trabalho de Deus tem essa regra, que regra de seguido direito. Ele comanda Deus fala judião, maneira que o templo, maneira que o altar de Deus está composto, maneira que a adoração deve fazer, assim que deve fazer. Toma aquele maria, aquele touro, pula riba aquele lenha de que pó, queimar suma um sacrifício que está queimado para mim, para Deus. O que é que não pode ensinar com isso? Hora que não decide andar com Deus, não precisa de botar aquele lirança antigo, que confiança antigo, para não começar uma nova vida. Não deve abandonar aquela adoração antigo, não começar uma nova adoração. É que não pode olhar ali. Deus acaba com aquela adoração de Irã e estabelece, e cumpre, e começa, e monta, e torna, pui, tudo as coisas que não falam, aquilo mesmo coisa são, uma adoração que deve ser som para ele. Essa adoração e deve ouvir na minha coração e deve ouvir na coração do minha querido Radio 20. Qual altar que tem na minha coração? Que altar e cumprir na maneira que altar que Deus me está cumprindo na coração de todos os pecadores? Que altar que a botambu tem na boa coração? Está na maneira que o altar que Deus me está estabelecido, para cumprir dentro de vida onde que Cristo está morando nela, que está considerado casa de Deus? Ou tem rachadura, ou tem partes que são de pedra, outros de lama, ou tem partes que são de madeira, outros de ferro. E bom para mim que bom não ouvir como a construção do altar está na nossa vida. Nesse sentido, não falar como a minha vida está diante de Deus, como a minha vida está diante de Deus, como é que Deus está ouvindo. Será que está ouvindo de maneira que me para Cristo construir nossa vida? Não mantém maneira que Cristo paga para nossa vida por estar construído. Para por ser lugar que não oferece sacrifício, que Deus não reconhece, e não contente com ele, e não aceita? Ou está já tudo rotido. Não está fazendo talvez a adoração exterior. De fora, que a gente não olha e fica impressionado, mas a palavra de dentro, Deus cá está. No livro toma sentido com aquilo. Deus fala judião, maneira que coisas de Deus deve de fazer, maneira que o altar de Deus deve de cumprido. Altar do Senhor que está cumprido de qualquer maneira. Trabalho de Deus que está cumprido de qualquer maneira. Se você me tem exemplo desse, como é que o altar do Senhor está cumprido, jubila exemplo de profetas Elias, que hoje aqui estava naquele junda, debate com o profeta de Baal. Buna olha como aqui faz, aquele pedras que põe, tudo que regras se seguir exatamente. E o próprio profeta fala também, faz suma que bu dá ordem. Judião faz suma que o Senhor dá ordem e bate que coisas. O que acontece? Olha que o sol mansi, madrugada a gente lanta para vai adorar aquele Baal. E chega lá, olha Baal tudo padigado, aquele altar batido, aquele árvore sagrado padigado, outro novo altar tornou comprido, e notaram como aquele touro que estava lá também desse papel, matado e queimado e fazer o sacrifício para um outro Deus. É ponta, quem que fazia isso? É me se saber quem que fazia essa coisa, quem que tem esse desordem? Na nossa costume, na nossa tradição, na nossa Irã, quem que bateu? É pulmão bem acabar de saber como os judeus que fazem que trabalho. Sempre não tem gente que não conta. Sempre não tem gente que não conta. E difícil para nós sucundi. Principalmente no mundo da os, e parte como segredo que tem jamais. E não só no sentido de que uma hora que não faz coisa certa, suma também coisas erradas, palavra de Deus fala tudo não sai na luz. Aquilo que a mim faz direito na obediência a Deus e não sai na luz. Aquilo que me faz errado contra Deus
e não sai na luz. Nada cana fica escondido. Então, é melhor para fazer no direito. Hora que bem sair na luz, para não passar vergonha. Hora que bem sair na luz, para Deus poder defender, para bem fazer aquilo que Ele manda. Suma que não pode olhar na vida do Gideão. Depois que o povo se vê dessa situação, de como o Gideão faz aquele trabalho, vai para se papel. Para aquele Irã, apesar de papel ser a cabeça dele, mas que povo também pode falar, e no Irã. Vai ele fala papel de Gideão do Kuma, tira o Gideão para fora. E na muri para amanhã. Para bem bater Baal. E bater aquele árvore sagrado. E na matado. E que por vive. Que não pode ensinar com isso? Manga de bias, religiosidade que não pode olhar na vida da população. Vida de religiosos está levando na defender ídolo. Na defender coisas que cacedo Deus. Na defender Baal. Mas, o que acontece ali? Deus usa o próprio papel de Gideão para poder resolver a situação e usa uma resposta sábia, que até certa forma está dando para entender como o próprio Joás, aliás, que homem, o papel de Gideão, que estava contente com aquela situação. Para não obedecer o nome de papel, se contra não chama nome na maneira certa, para ver como situações e era tão complicadas, exatamente aquilo. Homens de praça falam Joás. Tira o filho fora para ir morrer, para ir matar. Essa na lei, versículo 30. A boca está com a Bíblia, eu me olhar rápido. Lá no versículo 30, lá que está no negócio. Mas, o que Joás responde aqui, gente? Ponto eles. A voz que não defende Baal? Essa é uma pergunta interessante. A voz que não defende Baal? Quem que você defende? Querido Radio 20, quem que você defende? Qual homem que você defende? A boca não defende tal muro? A boca não defende tal Jambacus? A boca não defende tal Irã? Você tem mais força do que o próprio Irã. E cada Irã que está já. Que manda Irã que não defende essa cabeça? Joás usa a resposta apropriada para que situação que vale para mim, que não para não pensa. Ora que não cedo religioso. Manga de biar não está enganado, não põe na cabeça de como não defende alguma coisa, mas não está a defender suma esse povo na defender Irã. É na defender Irã. Canto biar no seu tapete, canto biar no ragaça manga, canto biar no bota camisa, canto biar no decidir como não na defender para biar e não religião, boca por fazer isso contra não religião, boca por fazer contra no Irã, boca por fazer isso contra coisa, no cerimônia não morança, boca por fazer aquilo. Não na defender. Quem queria vai defendendo? Joás fala, e cá sem querer cedo. Joás ensinando lição a nós que está defendendo Irãs, a nós que está defendendo muros, que jamba coisas, a nós que está defendendo qualquer divindade, para nós saber como aquele divindade, aquilo que não está adora, suma Deus, ele que deve defender essa cabeça. Joás fala, se ele ser Deus, se altar que batido, vai defender. Vai defender essa cabeça. Agora, se você fazer aquilo, você pensa como alguém não bem defende os para Baal, então se do no próprio que não morre para amanhã. Que hora a gente fica sem conversa. Fica interrompido. Gosta que era bem fazer. Dar um novo nome para Gideão. Falar gosta do nome nascer do Jerubaal, que significa como Baal não defende essa cabeça contra a bo. Mas o que Baal bem fazer? Nada. Pelo contrário, mais na Cainan. Pelo contrário, mais na riba para trás. Para ver aquilo e ser o Irã que afastava aquele povo de presença de Deus, de lugar de bênção, para lugar de pobreza, de lugar de proteção, para lugar de opressão, para lugar de liberdade, para lugar de sofrimento, de lugar onde que por ficar à vontade para ter que de comer, fica na cal, onde que está dominado com medo, sem que de comer. Ora que amigo não abandona Deus, não pega atrás de Irã, que não está cuide e que sabe som? Ele comanda a palavra de Deus na chamando atenção para não riba para Deus. Não para lutar para coisas sem vida, não para lutar para Irãs, não para lutar para balobas, não lutar para Deus que está da vida, não vai para ele, não obedecer. Gideão fazia aquilo e obedecer Deus. E Deus defende ele. Pergunta para mim, nesse momento, para que está luta para ele? Aquilo que não faz, e aquilo que Deus manda para fazer? Trabalho que não faz, até na igreja, eu penso, e esse trabalho de Deus, aquilo é que Deus manda realmente para fazer? Ou está a fazer coisas ao contrário?
Deus fala a Gideão, maneira que templo, maneira que o altar de Deus dibre composto, assim que podia fazer. Acabou inventar outra maneira diferente. Acabou remendar maneira que Baal composto, mas compo maneira que o altar de Deus está composto. Cá nós serve Deus como modelo com cada Deus. Nós serve Deus como modelo de Deus. Ora, olha que Deus faz aquilo. O que acontece? Situação fria. De ali para diante agora, o que não vinha acontecer? Curiosidade grande por ficar na minha cabeça, com a cabeça, também para eu pensar. Mas depois de lá agora, o que vinha acontecer? Na próxima meditação, nem encorajado. Está atento, não na conta de vida desse jovem, na obediência, orientação que Deus nos dá, para ser de resposta para o problema desse povo, para o problema dessa nação. Deus me se também orientar, Deus me se orientar para poder ser de resposta de ele, Deus, para a situação de minha vida, de situação de boa vida, de situação de minha família, de situação de boa família, de situação de minha cidade, de minha nação, de situação de boa cidade, de boa nação. Mas não precisa de ouvir se instrução, se orientação. Gideão obedece e ouve instruções de Deus e obedecer suma que Deus mandar e coisas começam a ocorrer na maneira que Deus emitiu. Suma que não pode notar. Próprio papel de Gideão que Deus usa é falar, apesar de se Irã bater, por balançar lá para falar, não, filho, bater Irã, de Irã, o que e começaram a fazer suma que alguns de nós não estão fazendo. Para via de média de população, para via de média de vizinhança, não está começando a seguir rumo errado. Mas Joás, graças a Deus, e caso de que maneira. Canto papéis que rabida contra seus filhos, enquanto filho não buscava andar no caminho certo, que seja suma que Deus emiste. Para via de merda de ser vizinho, para via de merda de ser família, para via de merda de gente na comunidade. Para via de me se manter que postura de como a mim e alguém respeitado na comunidade. Se filho não levar para o caminho certo, se filho cuide caminho certo, caminho de Cristo, caminho de Deus, e abandonar adorações que acaba ali, e lá está perseguir. Quando faz aquilo, nós ensina lição com Joás. Nós direito o que nosso filho cuide. Caminho de Deus que decide andar. Nós se remendar, não faz aquilo que é do bom. Quando fazer o contrário, se não fazer o contrário, não na luta contra o plano de Deus, sucesso cada tem para nós, mas sucesso sempre dá para Deus. Suma que não bem olha na vida de Gideão. Amém? Para Deus abençoar, a continuação de um ótimo dia para poder viver, para mim também poder viver, fazer aquilo que Deus manda. Amém? Bucaba de Sucuta, tempo de meditação de horas. Para Deus e abençoar. Um rádio com compromisso com as com